Muito bem, vamos passo a passo resolver o exame de matemática ETP 2026. Sim, como sempre, vamos fazer uma correção completa, de número 1 até número 40, não é? Passo a passo aí para que todo mundo possa ficar realmente craque. Atenção, meus amigos, comente aí, tá bom? Essa é a primeira coisa que tu tens que fazer. Comente e deixe like. Eu quero ver muitos comentários e muitos likes, porque amanhã nós teremos a correção completa de exame de física. Mas para nos motivar, é preciso que você então deixe like e o seu comentário, tá bom? E antes que eu me esqueça, nós já temos agora o nosso centro de preparação presencial, localizado na cidade de Maputo, assim como Nampula. Então, se você está em Nampula e quer fazer parte de preparação, qualquer que seja o M, o P, ETP, IFP, neste ano de 2026 ou 2027, 28 por aí vai, nós sim temos esse nosso centro de preparação. É só apenas entrar no grupo que eu vou estar a deixar na descrição deste vídeo. Atenção, não faça confusão. Existem dois grupos. Um grupo para Nampula e um grupo para Maputo. Agora, entre no grupo da sua província, tá bom? Não faça confusão aí. E você que não está em Nampula ou em Maputo e quer fazer também parte de um grupo, também temos nosso grupo geral, o grupo oficial também. Tu pode fazer parte, em que o link também deixarei na descrição deste vídeo, tá bom? Eu sou Júlio Momadi e vamos fazer essa maravilha correção de exame de ETP. Atenção, atenção, já está para me esquecer. Nós temos nosso manual de entrevista, não é? O manual de entrevista, nós temos manual de resolução de exame de ETP, que seria matemática e física. Também temos resolução de exame ou manual de resolução de exame de IFP também. Agora, o que eu notei nesses exames básicos, que são muito simples mesmo, é de que há muita repetição, não é? Há muita repetição. Agora, você tendo esses manuais e resolvendo todo exercício que estão dentro daquele manual, você ficará super craque e pronto para poder esmagar qualquer que seja a questão que for até aparecer aí na sua frente. E vamos a essa nossa resolução. Vamos a isso. Muito bem, vamos corrigir passo a passo o exame de ETP 2026 na disciplina de matemática, tá bom? Temos o seguinte, a propriedade de elemento neutro da multiplicação em números reais estabelece que essa questão de número 1. Atenção, sem demora, vamos então corrigir esse exame, não é? É o seguinte, elemento neutro na multiplicação é 1, né? Esse aqui seria elemento neutro. Porque se nós pegarmos aí qualquer que seja o número, como vem aqui, A, multiplicarmos por 1 é igual ao próprio elemento que seria A, não é? Ou seja, na multiplicação, o 1 ele aqui é elemento neutro. Sempre nós gritamos isso e sabemos disso. A alternativa correta é a alternativa A, então, A. Agora, se fosse o elemento absorvente, seria essa propriedade aqui, né? Que seria o quê? Multiplicar A com 0 é igual a 0. Logo, o 0 é elemento absorvente na multiplicação, tá bom? Então, para o número 2 também é muito simples. Temos o seguinte, a raiz quadrada de um número primo não negativo é o número... Nós queremos aqui então a raiz quadrada de um número primo não negativo, tá bom? Por que eles afirmaram que o número não pode ser negativo? Porque quando dizem não negativo, estamos perante a um número positivo, ou igual a 0, né? Mas, perante essa condição de que é um número primo, logo não pode ser igual a 0. Quais são os números primos que você conhece? Nós temos aqui, então, 2, é o primeiro número primo, temos também 3, temos 5, aí temos 7, 11 e por aí vai. Todos esses números que eu coloquei aqui são números primos e, por sua vez, são positivos. Então, nós queremos a raiz quadrada desses números. Se tu fores a colocar a raiz quadrada, por exemplo, de 2, e colocar também a raiz quadrada deste, raiz quadrada deste, o que é que resulta? Será que resulta em um número racional, inteiro, irracional, natural, por aí vai? Atenção! Para tu poder responder essa questão com sucesso, deveria saber o que são números racionais, o que são inteiros, o que são irracionais, o que são naturais. Então, essa é a condição para tu poder responder essa questão com sucesso. Mas, raiz de 2 é o principal exemplo de números irracionais, não é? Raiz de 3, por exemplo, um número racional.
por aí vai. O que são números racionais? Terás de ver a aula própria e teoria de conjunto, né? Porque não tem como te explicar assim em pouquíssimo tempo o que será um número racional, irracional e por aí vai. Então eu recomendo que tu veja a aula de teoria de conjunto. Mas por enquanto é só saber que número racional são aqueles números em que não podemos escrever sob forma de uma fração, né? Em que o numerador é inteiro e o denominador também é inteiro. Agora, o número racional não podemos escrever dessa forma. E por sua vez, raiz de 2 não tem como escrever sob forma de uma fração, porque o seu resultado aqui é um número que não segue nenhuma padrão. Não é dízima periódica, nem nada disso. Tá bom? Alternativa correta é a alternativa C. Agora, vamos avançar para o número 3. Vamos avançar para 3. Então, o número 3, nós queremos o seguinte. No sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, a coordenada x de um ponto é denominado por quê? Temos aqui então a ordenada, a abscissa, a origem, o eixo z. Atenção! Geralmente, quando nós colocamos uma coordenada dessa natureza, por exemplo, aqui então, y e x, não é? Esses aqui, nós temos aqui y, e este aqui temos então x. Atenção! Este eixo daqui de x, nós chamamos de eixo das abscissas. O eixo das abscissas, tá bom? Abscissas. Então, vamos ver aqui, no sistema de coordenadas cartesiana, a ortogonais, não é? A coordenada x de um ponto é denominado por quem? É denominado por abscissas. Alternativa B. Se fosse, por exemplo, y, seria aqui então ordenadas, não é? Esse aqui é eixo das ordenadas. Ordenadas. Enquanto que esse aqui é eixo das abscissas, tá bom? A alternativa correta fica a alternativa B. Agora, não é denominado por origem, nada disso, tá bom? Então, é uma questão bem simples mesmo também. Agora, vamos para o número 4. Qual dos seguintes números é irracional? Nós queremos aqui o número irracional. Por sua vez, se tu percebeu bem a questão de número 2, quando eu expliquei sobre os números irracionais, tu deve saber o que são números irracionais, por exemplo. O número racional é a alternativa D. E por sua vez, esse 11 é o número primo, né? Expliquei bem lá na questão anterior. Como eu disse, o número racional é aquele número em que não obedece nenhuma padrão. Não é porque o número em que sai vírgulas ou temos, digamos assim, casa decimais depois da vírgula, nada disso. Tu deve saber o que são números racionais. Por exemplo, a alternativa C, temos aqui o número com vírgulas, né? Que seria 0,66666, por aí vai. Agora, este número que nós temos aqui, é possível ser representado sob forma de uma fração, inteiro sobre inteiro. Se não me engano, esse número é igual a 6 sobre 9, né? 6 sobre 9, acredito eu, né? 6 sobre 9. Veja que o 6 sobre 9 foi possível, ou 0,666, foi possível representar sob forma de uma fração, né? Inteiro sobre inteiro, como disse. Para tu poderes perceber bem sobre esse assunto, precisas, na verdade, assistir a aula de teoria de conjunto. Tu poderás perceber bem o que são os números racionais, que são racionais, e por aí vai. E nunca mais terá dúvida em relação a isso. Por exemplo, a alternativa B, nós temos ali, ou seja, o número que está aqui foi representado sob forma de uma fração, né? Inteiro sobre inteiro. Temos o 7 sobre 2. Logo, este aqui não é irracional. O 49 é igual a 7. Né? O 7 também nós podemos representar sob forma de uma fração. Pode ser 14 sobre 2, também uma fração. Né? Ou simplesmente o 7 sobre 1. Também representa então 7. Logo, este número aqui é possível se representar sob forma de uma fração. Diferentemente do que acontece com raiz de 11. Raiz de 11, se o número aqui está com vírgula, acredito eu, seria um número aproximadamente a 3, alguma coisa. Mas deste lado aqui não obedece uma dízima. Ou seja,
Depois dessa vírgula aqui não obedece um padrão, como acontece aqui em 0,66666. 0,666 obedeceu com certo padrão, tá bom? Então, se tu for a pegar na sua calculadora, dividir isso aqui, não terás aí um padrão aqui, né? Por exemplo, se fosse 3,14, 14, 14, por aí vai, este número não seria, aqui não tem mais vírgula aqui, tá bom? Esse número aqui não seria um número irracional, porque depois da vírgula nós temos algum padrão. Através desse padrão, é possível sim nós representarmos sob forma de uma fração, né? Caso tenha dúvida, é só para pesquisar no YouTube como representar números é, é, decimais ou dízimas periódicas sob forma de uma fração. Tu encontras muitos vídeos que explicam isso. O que não é nosso objetivo nessa resolução até agora, né? Então, vamos passar aí. Agora, para a próxima questão, que seria o número 5. Qual das seguintes relações entre conjuntos numéricos está correta? Nós queremos aqui então qual desses aqui está correta, né? Por exemplo, o que foi usado aqui na verdade é um símbolo de contém, né? Por exemplo, esse símbolo aqui é um símbolo de contém, esse também é um símbolo de contém. O que é que acontece em símbolo de contém? O símbolo de contém é representado sob forma dessa natureza, onde aqui onde nós temos a boca aqui, é onde o número que nós estamos a comparar ele aqui é maior, né? Por exemplo, este símbolo aqui é usado para comparar entre conjuntos, né? Entre dois conjuntos, três, por aí vai. Tá bom? Então, este lado aqui onde tem a boca é o lado onde tem um conjunto maior. E este lado aqui onde o lado tem um conjunto menor, né? Aqui maior e aqui então menor. Só isso. Agora, se tu fores a verificar, como disse, precisas analisar qual desses conjuntos é maior para dizer se é verdade ou falso. Por exemplo, aqui diz que o naturais é maior que digamos assim, os racionais. Na verdade, como disse, o contém, né, aqui tem um conjunto maior, aqui menor, mas além de ser maior e menor, quando diz contém, ou seja, um conjunto está dentro do outro conjunto, né? Está contido lá, ou contém, por aí vai, tá bom? Então, ANSI está o quê? ANSI é a mesma coisa dizer o quê? O conjunto de números racionais está contido, contém, não, os números naturais é que contém os números irracionais, não irracionais. Logo, isso não é verdade. Os números racionais não estão dentro dos números inteiros, ao contrário, isso poderia funcionar. Logo, aqui temos que colocar um x grande. Agora, nesta parte aqui também é a mesma história. Diz os inteiros, ou seja, os racionais estão dentro dos inteiros, o que não pode acontecer, mas ao contrário, se funciona. Agora, veja o seguinte, aqui também, algo de errado aqui. Diz os naturais estão... Não, até que aqui talvez algo de correto, né? Veja o seguinte, os naturais estão contidos, desculpa, os inteiros, não, os naturais estão contidos nos inteiros. Os inteiros contêm números naturais, tá bom? E aqui também os números racionais contêm, vamos lá apagar isso aqui, os números racionais contêm os números inteiros, é verdade. Os números reais contêm os números racionais. Logo, isso aqui é verdade. A alternativa correta é aqui. Diferentemente do que acontece aqui há uma confusão aqui. Veja o seguinte, os reais não estão dentro dos naturais. Logo, aqui não pode ser, tá bom? Agora, vamos em número 6. O conjunto de interseção entre o x e y é igual a... Nós queremos aqui então o conjunto de interseção entre o quê? Entre esses dois conjuntos ali que nós temos. Também é muito simples de se resolver essa questão, mas devemos sempre analisar como temos feito, né? Veja o seguinte, no número 6, temos o x é um conjunto, essa representação aqui é uma representação de um conjunto, e y também é um conjunto. Agora, nós queremos a interseção entre o x e y. A interseção entre x e y sempre procuraremos os elementos que são comuns, né, entre esses dois conjuntos. Por exemplo, aqui em 6, por exemplo, quais são os elementos comuns entre o x e y? Aqui nós temos o d, simplesmente aqui. O D está este lado, também temos aqui o D. O E está aqui? Não. O F também está aqui? Não.
Logo, é um conjunto unitário ali, que seria apenas o D. A alternativa correta é a alternativa B, não. Ali, seria o conjunto de interseção, tá bom? Agora, vamos para o número 7. O número 7 também é simples de se resolver, acredito eu. E diz o seguinte aqui. Dado o conjunto universo, que seria este aqui, e depois temos o conjunto G, que seria 1, 2, 3, e temos o conjunto H, né, que seria este aqui. Ok? A interseção entre o G e H nós queremos aqui então a interseção no que resulta. É simples aqui. Por exemplo, para o número 7, primeiramente nós devemos respeitar o conjunto G. O conjunto G temos 3 elementos, que seria 1, 2 e o 3. E depois temos o conjunto H. O conjunto H será igual, disse com x, tal que o x pertence aos números naturais, mas por sua vez, temos que o x deve ser maior ou igual a 4. Então, quando nós falamos de o x maior ou igual a 4, seriam números, nesse caso que são números naturais, que partem de 4, não é? 4, vamos para 5, vamos para 6, vamos para 7, infinitamente. Porque aqui vem que o x é maior que 4. Números maiores que 4 são muitos. Aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o mais infinito, tá bom? Então, mas nós queremos saber do conjunto de interseção. Por exemplo, o H, como disse em outras palavras, seria o 4, o 5, o 6, o 7 e vai para lá, não é? Então, nós queremos saber de interseção. Interseção são números que são comuns entre esses dois conjuntos. Se tu fores analisar, se tu for verificar um não está neste lado aqui, que é o conjunto H, não é? Não está. O 2 também não está neste lado aqui. Não temos aqui também aqui o 3. Logo, não temos aqui elemento de interseção, que são elementos comuns. Porque o nosso objetivo é de nós encontrarmos o G em interseção com H. Então, nós queremos encontrar aí o G em interseção com H. Então, esse conjunto resulta aqui em vazio. Não temos elementos comuns. A alternativa correta é D. Agora, para o que colocaram esse universo? Então, este universo é o universo, né, de todos os elementos. Então, esse universo aqui não tem nenhum impacto aqui. Não tem nenhum impacto na resolução deste problema. Não tem mesmo. Não te preocupes aí, tá bom? Não tem nenhum impacto, mas se nós formos também analisar nesse conjunto universo, se esse aqui é um conjunto universo, isso implicaria que o H, né? O H não tem como ir longe, né? Ou seja, o H termina em 6, só para começar. Mas mesmo assim continua sendo vazio, tá bom? Se aqui é o nosso conjunto universo, que são o conjunto de todos os elementos, mesmo que o x pertença a números naturais, logo esta parte H não pode chegar longe, não pode chegar infinito, só pode terminar ali em 6. Então, mas mesmo assim, não interfere tanto assim na nossa resposta, né? Então, o universo não pode interferir tanto assim na sua resposta, tá bom? Agora, vamos para o número 8. Seja os conjuntos universo, que seria este, temos conjunto aqui A. Qual é o complementar de A? Se nós temos, por exemplo, A, o seu complementar é simplesmente colocar com uma barra aqui. Assim. Aí nós teremos complementar. Em outras palavras, o complementar é simplesmente o U menos o conjunto A. Essa aqui que seria a fórmula do complementar. Onde é que eu aprendi isso? Não aprendi isso aqui adivinhando. Eu expliquei isso nas aulas teóricas, tá bom? Agora, se tu fores analisar aqui, é só apenas fazer essa diferença. O que será a diferença de conjuntos? A diferença de conjunto é só apenas analisar quais dos elementos que estão no conjunto U e não estão no conjunto A. Só isso. Os elementos que estão no conjunto universo e não estão no conjunto A. Então, o 10 está nesses dois lados? Não. Então, vamos colocar aqui o 10. Tá bom? Vamos colocar aqui então o 10. O 20 está nesses dois lados? Sim, está. Logo, o 20 não podemos incluir. Como disse, são elementos que estão no conjunto U e não estão no conjunto A. Logo, o 30 também, né? O 30 nós podemos incluir aqui.
Mas o 40 não, visto que o 40 está nos dois conjuntos. Então vamos retirar ali. Ou seja, ficamos com 10 e 30. Alternativa correta? Alternativa A. Agora, vamos avançar. Uau! Esses exames mesmo, deste ano, parece que o tio que está a elaborar os exames aí, epá, ele estava meio doente, né? Meio doente, constipado, como tem preguiça de resolver, tá bom? Então, vamos a isso. Número 9, temos o seguinte. Qual é o resultado da operação? Aqui nós temos a operação. Operação do quê? De A menos o B. Ou seja, quando nós estamos a falar deste tipo de operação, é a mesma coisa também colocarmos ao complementar. Complementar do quê? Atenção aí, atenção, muita atenção nesse ponto aqui, tá bom? Então, nós estamos complementar. O complementar de B em relação a A. É a mesma coisa fazermos descer esse A, ou seja, mantermos o A e fazer descer o B. Colocarmos aqui então menos B, tá bom? Então simplesmente é isso aqui. Agora, para isso aqui, vamos que vamos, né? Esse aqui é 9, temos que começar a identificar aqui bem. Existem muitos apressados aí que querem saber qual é o número, por aí vai. Agora, então nesse complementar, como aparece aqui, vamos resolver como resolvemos na questão anterior. Nós queremos os elementos que estão em A e não estão em B, não é? Quais são esses elementos que estão em A e não estão em B? É só analisarmos aqui. O 1 está nos dois lados, vamos descartar o 1. Vamos retirar, tá bom? O 2 está nos dois lados, vamos descartar ali então o 2, tá bom? O 3 não podemos descartar, visto que está no conjunto A. E só isso, porque são elementos que estão nesse conjunto A e não estão em B. Então, o que está no conjunto A são 3 elementos apenas, tá bom? Então, é simplesmente isso aqui. A alternativa correta seria a alternativa A. Agora, número 10. Podemos colocar aqui 10, como disse, existem muitos apressados que querem ver a correção e querem sair e tomar sol, tá bom? A operação de multiplicação, o numerador e denominador de uma fração por um fator, para eliminar a radiciação do denominador, é conhecido como racionalização. Né? Racionalização, exatamente. Tá bom? Então, basicamente é isso aí. Porque diz assim, a operação de multiplicação, o numerador e denominador de uma fração por um fator. Não, alguma coisa aqui, vamos perceber bem, tá bom? A operação de multiplicar o numerador e o denominador de uma fração por um fator, tá bom? Para eliminar o radical do denominador. Atenção, é para eliminar o que é aqui? O radical do denominador. É conhecido como racionalização, tá bom? Por que racionalização? Porque as frações onde o denominador é uma raiz são frações irracionais, normalmente, né? Então, se nós multiplicarmos por aí para eliminarmos o denominador, que é um radical, então estamos perante a racionalização. A alternativa correta seria a alternativa B. Aqui temos simplificação? Não. Temos introdução de fator? Não. Extração de fator? Não, nada disso aí. Porque o nosso objetivo aqui é eliminar o radical do denominador. Logo, só pode ser racionalização, tá bom? Agora, para 11, nós temos a expressão simplificada de... Esse assunto aqui é muito simples, né? Raiz de 27 aqui. Isso aqui é muito simples. É a mesma coisa dizer raiz vezes o 3 ao quadrado. Não é? Porque o 3 ao quadrado é igual a 9. Para quem não entende, se nós temos o 27, por sua vez, é a mesma coisa eu colocar o 3 vezes 9 igual a 27. Mas, se nós metermos, por exemplo, isso aqui dentro de uma raiz, como está aqui, é a mesma coisa eu colocar da seguinte forma aqui. Opa. É a mesma coisa eu colocar dessa forma assim, que seria o 3 vezes 9. Agora, se nós temos alguma multiplicação de fatores, que seria essa propriedade aqui,
que seria A vezes B, é a mesma coisa colocar raiz de A vezes raiz de B. Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui. Teremos aqui então o quê? Raiz de 3 vezes raiz de 9. Porque eu separei apenas esses fatores que estão aqui dentro. Agora, raiz de 9 é igual a 3. Então, vamos colocar que essa parte aqui corresponde a 3. 3 vezes raiz de 3, porque o 3 aqui ficou preso aqui dentro. Não tem como simplificarmos aqui, tá bom? Logo, a alternativa correta fica a alternativa C. Agora, vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Acho que acabou aqui, né? É isso. Vamos colocar outra página aqui. Agora, para este número que está aqui ao lado, para o número 10, temos o seguinte. Ao racionalizar o denominador dessa fração, que está aqui, obtemos... Na verdade, essa questão parece uma repetição de uns exames que eu vi aqui. Parece que vinha assim mesmo, assim. É o exame da nona classe, né? Mas ok. Vamos a isso. Aqui vem 10, que divide por raiz de 10. Então, nós temos aqui 12. Simplesmente é 10 dividido por raiz de 10. Agora, para nós podermos racionalizar o denominador dessa fração, é só apenas multiplicar em cima e embaixo pelo denominador. Só isso. Basicamente, a explicação que deram na questão anterior, aquilo que nós resolvemos lá. Por que vamos multiplicar? Com o intuito de eliminarmos o denominador, a raiz, né? ou radical no nosso denominador. Esse é o objetivo dessa multiplicação. Agora, vamos a isso. Aqui eu devo multiplicar por raiz de 10 e aqui também devo multiplicar por raiz de 10. Então, quando eu multiplico por raiz de 10 por raiz de 10, aqui surge uma fração. O que acontece? Essa multiplicação, na verdade, essa multiplicação, toda essa fração, porque raiz de 10 que divide por raiz de 10 não muda em nada, porque o resultado daqui é igual a 1. Ou seja, estamos a multiplicar esta parte daqui está por 1, né? Então, você sabe que multiplicar por 1 é o elemento neutro, né? Ou seja, 1 é o elemento neutro da multiplicação, por isso que aqui não altera nada aqui. Então, vamos manter aqui 10 vezes raiz de 10, da seguinte forma, assim, e aqui embaixo ficamos com 10. Por quê? Multiplicar raiz de 10 vezes raiz de 10 é a mesma coisa mantermos aí então o nosso radical e multiplicarmos o radicando. O radicando aqui basicamente é esse 10 com esse 10. Então vamos colocar aqui 100. Raiz de 100 é igual a 10. Então é a mesma coisa colocar 10, raiz de 10, que divide aqui então por 10. Então nesse momento nós podemos cortar esse com este, me daria aqui apenas raiz de 10. Assim conseguimos eliminar o radical no denominador. Logo a alternativa correta fica a alternativa B. Vamos colocar aqui então B. Agora, temos aqui. Considere os radicais. Podemos afirmar aqui estamos a comparar aqui, né? Comparação de radicais. Nós aprendemos como que se compara radicais. Não sei se você já sabe disso. Ok, na comparação de radicais, tu podes olhar, primeiramente, na característica da raiz. Por exemplo, se os índices da raiz são iguais, logo nós passaremos apenas a analisar o radicando. Só isso, tá bom? Por exemplo, se nós temos aqui então a raiz de 8, nós queremos comparar, vamos dividir aqui, nós queremos comparar com 2, raiz de 2, esses dois. Então, esse vídeo se compara aqui por quê? Veja que o radical, os índices são 2. Se aqui é 2 e aqui é 2, nós podemos apenas olhar no radicando, tá bom? Então, nesse momento, uma das formas seria simplificar esta parte, ou basicamente seria o quê? Passarmos este 2 que está aqui para dentro da raiz, não é? Ou dentro do radical, tá bom? Para tal, é só apenas pegar isso, colocar aqui e elevar, ou seja, multiplicar com o radicando e elevar ao índice que está ali. Como assim, Júlio? Seria igual assim, não é? Raiz. Vamos manter o que estava lá dentro, que seria o 2. Vamos multiplicar pelo que estiver a entrar lá dentro, que também que seria o 2.
e depois elevamos ao índice ali, ao índice. Quando nós passamos algo para dentro de raiz, é só apenas colocar essa coisa que nós estamos a passar aqui multiplicando pelo radical e elevarmos ao índice. Índice aqui seria 2, tá bom? Agora, o 2 ao quadrado é igual a 4. 4 vezes 2 ficamos com 8. Então, essa fração, ou simplesmente, essa expressão, me dá raiz de 8. Em resumo, aqui temos raiz de 8, aqui também temos raiz de 8. São iguais ali, né? Quando a comparação dos radicandos são iguais. Logo, a alternativa correta seria a alternativa C. Agora, vamos para 14. Diz assim, dois monômios semelhantes, quando tem, atenção, nós chamamos de monômio semelhante quando nós temos o quê? Quando temos a parte literais iguais. Desculpa, a parte de coeficiente, não literais. Não, a parte literais, né, que devem ser iguais para que os monômios sejam semelhantes. Desculpa aí, tá bom? Ou seja, por exemplo, se eu tenho, aqui vamos colocar, isso aqui é 13, nós podemos colocar aqui 14, aqui, não é problema. Agora, para o número 14, aqui, se nós temos, por exemplo, 2x ao quadrado, aqui também temos 3x ao quadrado, esses monômios são semelhantes, por quê? A parte de letra, que será a parte literais, que essa parte aqui são iguais, né? Logo, quando temos a mesma parte literal, logo são semelhantes. Também poderia colocar aqui, então, xyz ao quadrado, e aqui também 10xyz ao quadrado. Veja que esses dois monômios são semelhantes, porque temos a parte aqui de letra, que é a parte literais, iguais, não é? Logo, chamamos de monômios semelhantes ali. Alternativa correta? Alternativa C. Então, basicamente, seria isso aí. Agora, a parte do coeficiente de número, né? de número não importa aí, tá bom? Agora, para o número 15, também não tem muita coisa, por quê? Nós temos aqui, então, o P de x, aqui também temos o quê? Esses dois são monômios. Desculpa, esses dois são polinômios. Agora, aqui nós queremos o resultado da soma desses dois polinômios. Ou seja, a soma de P de x mais o Q de x ali. Nós queremos esse resultado aqui. Então, ao somarmos polinômios, nós vamos somar as partes semelhantes entre si. Só isso. Imagina o seguinte. Aqui temos o x ao quadrado, aqui também temos o x ao quadrado. Logo vamos somar, são partes semelhantes. Vamos colocar aqui então o x ao quadrado. Não, 2x ao quadrado, porque é x ao quadrado mais x ao quadrado, né? Ficamos com 2x ao quadrado. Agora, temos aqui o menos 5, aqui também temos mais 5, né? Menos 5x, aqui mais 5x. Nós podemos simplificar este com este aqui. São semelhantes ali e são simétricos. Vamos cortar. O que falta agora é só para somar, por exemplo, aqui temos 1. Este lado aqui não temos nada aqui. Se aqui não temos nada, podemos supor que a parte que será a parte independente dessa parte aqui é 0. Ficamos com 0 mais 1, que resultaria ali então em 1. Vamos colocar aí então mais 1, tá bom? A alternativa correta fica a alternativa A. Agora, esse aqui foi 15. Para 16, o que nós temos 16? Temos que a soma, ou seja, uma soma algébrica de dois monômios não semelhantes é 1. O que será um monômio? Atenção aí. Um monômio seria praticamente um termo só, não é? O que separa entre monômios e polinômios seria as operações de adição, assim como a operação de subtração. Por exemplo, se eu tenho aqui então x ao quadrado mais y, aqui nós temos dois monômios. Veja que a separação aqui foi através dessa adição aqui. Se fosse o x ao quadrado vezes, ou simplesmente assim, este aqui seria um monômio, visto que é uma coisa só, não é? Então, esses termos aqui, o que separa entre eles ou seja, o que separa entre monômios e um binômio ou um trinômio seria as operações de adição e subtração, por aí vai. Se fosse que era também x ao quadrado, que divide por y, este aqui ainda continuaria a ser um monômio, tá bom? Agora,
Na classificação de polinômios, nós temos um monômio quando é uma coisa só, como assim? E depois nós temos o binômio, quando temos duas coisas, por exemplo, x mais y. Nós temos um trinômio, quando temos três coisas, que seria o x mais y mais z, não é? Quando nós temos aqui, então, dois termos. E depois nós temos o polinômio, que seria acima de três termos. Mas agora, uma soma algébrica de dois monômios não semelhantes. Por exemplo, o x e y resulta em um binômio, tá bom? Por exemplo, a soma entre o x ao quadrado mais o y não são monômios semelhantes, resulta em um binômio. Vamos marcar a alternativa B, tá bom? Agora, para o número 17, temos o seguinte. Em que consiste a fatorização de um polinômio por agrupamento? Para nós agruparmos polinômios, nós precisamos encontrar os termos semelhantes. Né? Vamos aqui à alternativa, ali na queremos ver. Multiplicar todos os termos, não. Aplicar um produto notável, não. Agrupar termos com fator comum. Exatamente, dividir todos os termos por um fator comum, não. É agrupar termos com fatores comuns. É que seria polinomofatoração por agrupamento. Eu expliquei bem isso aqui nas aulas presenciais. Então, basicamente seria isso aí. Então, se você ainda não está nas aulas presenciais, precisas mesmo estar lá, né? Porque para poder aprender essas coisinhas aqui bem. Até agora aqui é matemática básica. Não há mais outra coisa que até agora que não é matemática básica. Então, para 17, temos o seguinte. Como já li essa questão, o que você pode fazer? Por exemplo, agrupar ou fatorizar um polinômio por agrupamento é simples. Vou colocar exemplo só para ver como é que isso acontece. Por exemplo, eu tenho aqui então 2x mais digamos, o 4x ao quadrado. Consegue ver? Agora, nesse caso aqui, para eu fatorizar esse binômio, é só apenas tentar encontrar as partes semelhantes. Por exemplo, essa parte aqui eu tenho 2x. Vamos repetir aqui 2x. Até se eu quiser, posso multiplicar aqui então por 1. Vamos somar. Por essa parte daqui, escrever 4x ao quadrado é a mesma coisa escrever 2 vezes 2, ou posso colocar assim 2x vezes, aí então 2x. Então, eu posso tentar colocar evidência entre este e este, visto que aqui são termos semelhantes. Vamos agrupar ali então 2x entre parênteses. Se eu coloco 2x, vamos ver o que ficou aqui. Aqui ficou 1. Vamos colocar então 1, mas esse ponto aqui então ficou apenas 2x. 2x, consegue ver? Agora, esse aqui seria fatorizar por agrupamentos. É só apenas colocar o fator comum ou agrupar termos com fator comum, que seria este termo e este termo aqui. É só apenas agrupar, como está assim. A alternativa correta será a alternativa C, tá bom? Agora, vamos para 18. Para 18, temos aí o grau do polinômio, nós queremos o grau desse polinômio. Agora, para tu poder identificar o grau de um polinômio, é só apenas analisar ou ver qual seria o termo de maior grau, né? Então, os graus que nós estamos a referir são esses aqui, por exemplo. Temos este aqui o grau, este aqui são o grau. Agora, olhamos o termo de maior grau. Aqui temos 4, aqui temos 2, aqui temos 5. Então, o maior grau aqui seria o 5. Logo, a alternativa correta seria D. Tá bom? Agora, para o número 19, temos o produto que resulta. Esse aqui é um produto notável simples. Não sei qual é o objetivo de colocar essa questão no exame de admissão, mas ok. Agora, aqui temos 2 mais 3 multiplicado com x menos 3. É a mesma coisa o que? Colocar o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo, também ao quadrado. E seria o que aqui? Então, x ao quadrado menos 9. A alternativa correta fica C. Agora, este aqui também é a mesma coisa, mas já invertido. Imagina o seguinte. Para o número 20, nós temos o 9x ao quadrado menos 4. Seria a mesma coisa fazer o quê? O 9x ao quadrado é a mesma coisa colocar o 3 ao quadrado vezes o x ao quadrado menos 4. O 4 é a mesma coisa colocar o 2 ao quadrado,
que será igual. Então, se aqui temos 2, eu posso colocar o 3x e tudo isso aqui entre parênteses ao quadrado. É a mesma coisa. Menos o 2 ao quadrado, que será igual. Essa parte aqui, eu coloco o 3x menos o 2, né? Vezes o 3x mais o 2. Pela essa propriedade aqui, que seria o quê? O a ao quadrado menos o b ao quadrado, que será igual. Aqui é diferença de quadrados, né? É a mesma coisa colocar o a mais b multiplicado com a menos b. Só isso, como está aqui. A alternativa correta fica a alternativa C, não é? Fica a alternativa C. Agora, é isso, fica a alternativa C. Então, vamos para... Ok, vamos para o número 21. O número 21, temos o seguinte. Qual é a condição para que o produto ABC seja igual a zero? Para que isso seja igual a zero, isso implica o quê? Implica que o A deve ser igual a zero, ou o B deve ser igual a zero, ou o C deve ser igual a zero. Basta que uma dessas afirmações seja igual a zero, então esse produto é igual a zero. Não é I. O que acontece I? I condiciona que todo esse aqui deve ser igual a zero para que seja igual a zero. Consegue ver aqui no I? Logo, essa não é a condição suficiente. A condição suficiente para que esse produto seja igual a zero implica que uma dessas partes aqui deve ser igual a zero. Ou esse aqui igual a zero, ou esse aqui igual a zero, ou esse aqui igual a zero. Logo, a alternativa é B. Não sei se você percebeu aqui. Né? Essa aqui é a aplicação direta de lei de anulamento do produto. Não tem nada aí, tá bom? Não tem nada mesmo. Vamos para o número 22. Para 22, temos o seguinte. A expressão esta aqui é conhecida como, temos aqui a fórmula de Bhaskara, lei de anulamento, discriminante. Aqui nós temos produto das raízes. Vamos a isso. Aqui é algo interessante. Vamos. Então, o produto das raízes não. O produto das raízes não é calculado através dessa fórmula aqui. Agora, lei de anulamento também não. Aqui a pergunta, ou a resposta poderia ser a forma de Bhaskara ou discriminante, mas eu ficaria com discriminante. Por que essa aqui é chamada de discriminante? Porque essa aqui julga. Você consegue ver? Esta aqui está julga o que deve acontecer com as raízes, né? O que deve acontecer com as raízes? Se as raízes serão, ou teremos raízes reais, ou não teremos raízes, ou não teremos aqui. É por isso que é chamado de discriminante. Você consegue ver? Então, porque essa aqui julga a solução, né? Então, logo a alternativa correta poderia ser a alternativa C. Vamos para 23. 23. x1 e x2 são raízes desta equação, então a soma dessas raízes é. O x1 e x2 são raízes dessa equação, então o x1 mais x2 é. Isso aqui é a soma das raízes, né? Tem aqui o x1 mais x2. Sendo o x1 e x2 são raízes dessa parte aqui, então. O x1 mais x2 é a soma, né? Não é o produto, não é a média das raízes, não é o discriminante, simplesmente é a soma, tá bom? Agora, número 24. Temos as raízes de uma equação quadrática, são essas aqui. Qual é a equação quadrática correspondente? Nós criamos a equação quadrática correspondente dada às raízes. Então, aqui basicamente, se tu for analisar essas soluções que nós temos, vamos analisar que o valor de A aqui é sempre 1. Também, essa é um detalhe que tu tens que analisar primeiro. Se o valor de A aqui é 1, logo nós podemos aplicar essa fórmula aqui, que seria o quê? O A multiplicado com x menos o x1 vezes o x menos o x2. Consegue ver? Onde o x1 é igual a menos 2, o x2 é igual a menos 1. Agora, se levar essas soluções e substituir, mas também já temos o A aqui. O A é igual a 1. O A é igual a 1. Então, vamos substituir aqui. Isso que temos que igualar a 0, né? Tá bom? Vamos colocar aqui então 1 multiplicado por x menos o x1, ou mais aqui 2, vezes o x mais 1. E depois vamos igualar isso aqui a 0. Este vezes este ficamos com x ao quadrado, este vezes este aqui ficamos com mais x.
Este vezes este ficamos com 2x, este vezes este aqui ficamos com 2. Depois igualamos isso aqui a zero. O x ao quadrado mais, aqui ficamos com 3x mais 2, vamos igualar isso aqui a zero, tá bom? Então, a alternativa correta é a alternativa que representa isso que nós temos aqui, tá bom? Ok, outra coisa, por que eu coloquei aqui mais? Porque nós temos aqui menos com menos, resulta aqui mais. Porque essa parte daqui, se tu não percebeu, é a mesma coisa colocar assim, o x menos, esse menos é da fórmula, entre parênteses, nós temos aqui então menos da raiz, que seria menos 2, tá bom? Coisa que ver aqui, menos com menos resulta mais, logo ficou mais, ou seja, x mais 2. Então, é por isso que aqui colocou apenas x mais 2, aqui também o x mais 1. Pela essa mesma razão aqui, visto que aqui também temos um número negativo, tá bom? Então, e daqui é só apenas distribuir, pegar esse, multiplicar com este, pegar esse, multiplicar com este e colocar o resultado. O x vezes x é igual a x ao quadrado. O x vezes 1 ficamos com x. Aqui está multiplica-se com este, multiplica-se com este. O 2x vezes, ou seja, 2 vezes x é igual a 2x. O 2 vezes 1 é igual a 2. E depois somamos, agrupamos termos semelhantes. O x ao quadrado, não temos outro termo aqui que é semelhante a ele. Logo, vamos manter aqui. Então, o x mais x, ou mais 2x, resulta aqui em 3x. Logo, nós podemos colocar aqui o 3x. E aqui temos 2, é só apenas manter aqui o 2, tá bom? Igualar aqui a 0. E basicamente ficamos com essa coisa aí. A alternativa correta fica a alternativa B, né? Fica a alternativa B, como está aí, tá bom? Então, não, temos o B e temos o D, mas a alternativa B está mais melhor, tá bom? Alternativa B. Agora, vamos para o 25 aqui. Vamos para o 25. Agora, vamos para este número aqui. Se o discriminante de uma equação quadrática é negativo, podemos afirmar que a equação, atenção, aqui vem-se o discriminante, ou seja, na questão anterior está 100% correto, porque esse símbolo aqui representa o discriminante, serve para discutir, né, as raízes da equação quadrática, como havia dito lá, tá bom? Então, se esta parte daqui é negativa, isso implica que não temos raízes que pertencem a números reais, né? Então, a soma das raízes é positiva? Não. Possui uma raiz real dupla? Não. Não possui raízes reais. Atenção, é aqui. Não possui raízes reais, tá bom? É 26. O que representa o coeficiente A na função quadrática? Aqui. O ponto de interseção com o eixo Y. O sentido da concavidade da parábola é o sentido da concavidade da parábola. Quando A, ele aqui é negativo, é positivo, né? A concavidade é voltada para cima. Quando o A é negativo, teremos uma concavidade voltada para baixo. É 27. O que é que nós temos em 27? O que representa o coeficiente C na equação quadrática? Vamos aí então. O vértice da parábola, coordenada da parábola, é ordenada na origem. A alternativa correta fica C. Representa a ordenada na origem. Por quê? Dado uma função, o f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Agora, o que será ordenada na origem? Simplesmente é quando x é igual a zero. Aí nós teremos ordenada na origem, né? É só apenas colocar o f de zero é igual a 0 ao quadrado vezes A, não é? Mais o B vezes 0 mais C. Agora, em resumo, ficamos aqui, então, o F de 0 é igual a C. Então, o C representa a ordenada na origem, tá bom? Então, a alternativa correta, como disse, é a alternativa C. Agora, vamos para número 28. Agora, para o número 28, nós temos o seguinte aqui. O que acontece ao gráfico da função y igual a x ao quadrado se ela for transformada para dessa forma assim? Ok? Então, o que acontece? É o seguinte. Se tu for analisar, nós temos aqui um gráfico dessa natureza, que seria, como disse aí, é o f de x igual a x ao quadrado. Agora, aqui sofreu duas transformações. Uma transformação foi de que adicionaram o 3 aqui dentro do argumento. Ou seja, nós temos
assim. O f de x igual a x mais 3, que por sua vez subtraíram uma unidade aqui, menos 1. Então, o que acontece com essa transformação? Atenção, a transformação que acontece dentro do argumento, por exemplo, como está aqui significa que houve um deslocamento no eixo de x. Atenção aí, vamos perceber bem aqui, tá bom? Então, quando nós adicionamos alguma coisa ou subtraímos aqui dentro do argumento, essa variação acontece no eixo de x, tá bom? Assim. Agora, quando nós adicionamos ou subtraímos algo aqui, então essa transformação acontece aqui. Agora, sempre que for adicionado alguma coisa, isso implica uma transformação para a esquerda, assim, 3 unidades. Então, ocorrem mais 3 unidades para a esquerda, tá bom? Por quê? Aqui colocaram mais 3. Se fosse menos, seria para a direita, tá bom? Agora, aqui nós temos menos 1. Menos 1, isso implica o quê? Há um deslocamento aqui, então, no eixo das ordenadas, tá bom? Como é que é menos 1? Logo, houve deslocamento para baixo, de uma unidade. Uma unidade para baixo, como aqui é menos 1. Ou seja, temos aqui a linha desloca 3 unidades para a esquerda e uma unidade para baixo. Logo, a alternativa correta é a alternativa A. Então, 3 unidades para a direita, não. 3 unidades para a esquerda e uma para cima, não. 3 unidades para a direita e uma para cima, não. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Agora, para o número 29. Para que valor de x, o f de x é igual a tal, ela aqui é positiva. Nós queremos aqui, então, o valor de x que faz com que essa função seja positiva. Positiva simplesmente é maior que zero. Ou seja, é só pegar essa função e resolver como uma equação simples, né? Temos, por exemplo, x ao quadrado menos 9. Aqui estamos em 29, né? Menos 9. Nós queremos aqui, então, valores que fazem com que essa função seja positiva. Ou simplesmente maior que zero, como está aqui. Para tal, é só para resolver essa equação aqui. Então, vamos igualar a zero para encontrar raízes. Essa parte igualamos a zero. Passamos esse 9 para lá. Fica aí positivo. Passamos para lá. Fica positivo, visto que aqui é negativo, tá bom? Vamos com x ao quadrado é igual a 9. Logo, vamos passar este 2 que está aqui, vai para lá em forma de mais ou menos. Teremos o x é igual a mais ou menos raiz de 9. Que me daria aqui, então, mais ou menos 3. Temos aí, então, mais ou menos 3. Agora, mais ou menos 3 seria mais ou menos assim. É só para nós traçarmos aqui. Vamos traçar uma reta dessa natureza. E depois, como o A aqui é positivo, nós teremos a concavidade para cima, mais ou menos assim. Então, aqui nós temos menos 3, aqui nós temos 3, que são raízes. Raízes são os pontos onde corta o gráfico no eixo de x. Agora, essa parte aqui é negativa, aqui então é positiva. Nós queremos partes positivas, que são essas partes aqui. Essa parte e essa parte aqui são partes positivas, tá bom? Mas lembre-se que aqui é aberto. Aqui é aberto, não podemos pintar ali. Ou seja, as nossas soluções seriam o seguinte. O x deve ser menor que menos 3, porque menor que menos 3 é para este lado. Ou, simplesmente, o x é maior que 3, que seria mais para este lado aqui. Então, basicamente, a alternativa correta fica esta aqui, tá bom? A alternativa correta é ali. Simples, né? Agora, vamos para o número 30. Qual é a fórmula geral de uma função cúbica? Então, a função cúbica, a fórmula geral, mas já está aqui. Aqui não precisamos de muita coisa, né? Uma função cúbica, a fórmula geral seria a alternativa correta, que seria B. Este aqui, o maior grau aqui é 2, o maior grau aqui é 0 e o maior grau aqui é 1. Então, o que determina o nome de uma função seria o maior grau que ela representa. Então, se a função é cúbica, logo só pode ser a alternativa B. Como está aqui, isso eu acho que não tinha como errar, né? Não tinha como errar. Agora, número 31. Diz assim, um campo retangular tem 40 metros ao quadrado de área. O comprimento é de 6 metros maior que a largura. Quais são as dimensões do campo? Ok.
o comprimento é esse. Ok, vamos lá fazer o seguinte. Vamos lá. Eu posso colocar aqui, vamos lá desenhar a situação, só para não podermos ficar perdidos, tá bom? Nós temos a seguinte situação. Nós temos uma certa área dessa natureza, que seria aqui então 40, né? Metros ao quadrado aqui, tá bom? Agora, esta aqui é a largura, esse aqui é o comprimento. Agora, se o comprimento aqui é x, não, se a largura é x, agora, disseram aqui, o comprimento é 6 metros maior que a largura. Ou seja, é 6 mais x, ou x mais 6, né? Visto que é 6 maior que a largura, o comprimento. Agora, o comprimento aqui é maior, né? 6 vezes maior que a largura. Então, se aqui é o x, aqui ficamos com 6 mais x. Só isso. Quais são as dimensões do campo? Nós queremos aqui as dimensões do campo. É só isso. Agora, é só multiplicar esse com este, depois igualar aqui a área. Porque a área aqui seria o produto entre o quê? Entre o comprimento vezes largura. E que é a área aqui. Está percebido, né? É 6 mais x multiplicado aí então por x. Esta parte aqui é igual à área. A área já foi dada aqui. É igual a 40 ali, tá bom? Agora, este vezes este, ficamos aqui então com 6x. Aqui é só para fazer uma distributiva aqui, tá bom? Assim. Agora, este vezes este, ficamos aqui então com x ao quadrado. E vamos igualar a então a 40. E praticamente vamos pagar para lá, ficamos com 6, não? Vamos ficar apenas com x ao quadrado, mais o 6x menos 40 aqui. Igualamos a zero. Agora, este aqui, falta aqui, usar o sobreproduto, né? Para podermos responder essa questão, por quê? Esta é uma equação quadrática, esta aqui, em que precisa que nós resolvamos esse aqui. Mas vou tentar usar aqui o sobreproduto, para ver se eu consigo responder essa questão. Sobreproduto. Largura 4, comprimento 10. Então, só podemos tentar aqui, então, o quê? Para que o produto seja igual a 40, isso quer dizer que teremos o 4 vezes 10, né? Vamos lá. A soma deve ser igual a menos 6, mas o produto deve ser igual a menos 40 também. Menos 40 o produto. E a soma menos 6. A soma das raízes é igual a menos b sobre a. O produto das raízes é igual a c sobre a. Agora, pelo que estou a ver, se nós formos a levar a valor de c é igual a 40, se nós formos a levar esse valor de c, colocar aqui, ficaremos com menos 40 dividido por o a. O a aqui é 1. Fica aqui, tá bom? Teremos então menos 40. Agora, para o b é 6 aqui, mas como aqui 6 é positivo, vamos colocar então menos 6, que divide por o a é 1, e daria aqui então menos 6. Ou seja, soma menos 6, o produto é menos 40 aqui. Quais são os valores? Os valores eu posso dizer que é menos 10 e 4, né? Aqui também, menos 10 e 4. Mas, entre essas duas soluções, que são raízes dessa equação, nós vamos escolher apenas a positiva. Porque nós temos a conta do x1, que será igual a 40, não, a 4. Né? Temos o x2, por exemplo, igual a menos 10. Como dimensões sempre são positivas, vamos eliminar esta aqui. Ficaremos apenas com o 4. Tá bom? Ou seja, a largura aqui é 4. Então, a largura é 4, o comprimento aqui fica quanto? É só apenas somar, né? O 6 mais o 4 que está aqui, que seria o x. Me dá aqui então 10. Então, o comprimento é 10 e a largura 4. A alternativa correta fica aí então B. Tá bom? Também simples ali, não precisa adivinhar, é só apenas resolver. Agora, vamos para digamos 32, né? Agora, vamos para 32. Em 32 temos o seguinte. Uma equação linear é uma designação que pode ser resolvida algebricamente ou... Ok, nós temos aqui, disse uma equação linear, uma desigualdade que pode ser resolvida algebricamente ou por sua vez o quê? Por substituição, por fatoração, pela fórmula resolvente ou graficamente. Então, pode ser resolvida algebricamente ou graficamente. A alternativa correta fica aqui.
né? Nós podemos resolver uma equação graficamente, né? Uma resolução analítica é assim como gráfica. Analítica seria uma resolução algébrica, né? Basicamente. Mas mais comum aí é resolução gráfica. Agora, se você errou essa questão, talvez não domines bem a resolução de equações lineares. Tá bom? Então, graficamente ou algebricamente podemos resolver uma equação linear. Agora, 32. Qual é o objetivo principal de resolver uma equação quadrática? Vamos aqui à linha A. Encontrar o vértice da parábola, calcular o determinante. Qual é o objetivo principal de resolver uma equação quadrática? Aqui, calcular um único valor para a variável? Não. Encontrar valores que satisfaçam a inequação. Alternativa D. Nosso objetivo é sempre calcular ou encontrar valores que satisfaçam, né? Aí a inequação. O que será satisfazer a inequação? Vejamos o seguinte. Se tu tens uma equação do tipo o 2x ao quadrado mais o 4x mais 9, tá bom? Igualamos aqui, por exemplo, ou eu posso dizer maior que zero. Agora, o nosso objetivo ao resolver este aqui será encontrar valores de x que faz com que esta equação seja satisfeita. Satisfazer uma equação seria, por exemplo, levar o valor de x quaisquer, colocar no lugar de x que é aqui, não é? Ou levar valores da solução, colocar no lugar de x, e depois essa desigualdade ser verdadeira, que seria que satisfazer, tá bom? Então a alternativa correta tem que ser D. 34. A hipotenusa de um triângulo retângulo mede 10 e um cateto mede 6. Qual é a medida do outro cateto? Isso aqui é simples também, né? É só aplicar o teorema de Pitágoras, que diz assim. É para desenhar o cenário? Tá bom. Vamos desenhar aqui o cenário. A hipotenusa disse que é 10. A hipotenusa seria o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E depois temos aqui onde está o x dos catetos, e aqui temos o 6, também outro cateto. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado, segundo Pitágoras, é igual a cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Vamos levar isso aqui 10 ao quadrado, igualar a x também ao quadrado mais o 6 ao quadrado. Levamos este para aqui. Vamos isolar, né? Ficamos x ao quadrado é igual. Aqui o 10 é igual a 100. 10 ao quadrado é igual a 100. O 6 ao quadrado é igual a 36. Passa para lá, vira negativo, visto que aqui é positivo, tá bom? Ficamos com menos 36. Logo, x ao quadrado é igual a 10, ou seja, 100 menos 36 é igual a 64. Então, vamos passar este 2 para lá, vai em forma de raiz quadrada, né? Mas vai em forma de mais ou menos. O x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 64. Raiz de 64 sabemos que é igual a 8, mas fica mais ou menos 8. Mas como é que é mais ou menos 8? Implica que o x pode ser negativo, não ser positivo. Mas, como é que tratamos de medidas, logo o x nunca pode ser negativo. Vamos descartar o sinal negativo. Apenas ficamos com o sinal positivo, tá bom? A alternativa correta fica a alternativa C. Agora, essa aí que seria a alternativa correta. Agora, para o número 35, temos um poste projeta uma sombra de 4 metros e uma estaca de 1 metro projeta uma sombra de 0,5 no mesmo momento. Qual a altura do poste? Isso aqui é esse triângulo. Isso aqui. Por quê? Temos aqui um certo poste, enquanto que esse poste aqui projeta, ou diz assim, um poste de sombra de 4 metros, a sombra do poste é de 4 metros. Vamos aqui, a sombra dele, podemos colocar aqui, é de 4 a 30 metros, tá bom? E uma estaca de 1 metro, nós temos aqui a estaca, por exemplo, mais ou menos aqui, em que esta estaca aqui é de 1 metro, né? Projeta uma sombra de 0,5. Então a sombra aqui também é 0,5 da estaca. Eu posso colocar aqui assim e depois a estaca fica mais ou menos assim, tá bom? Agora, no mesmo momento como mais ou menos assim como está aqui. Qual a altura do poste? Nós queremos aqui a altura do poste. Nós podemos separar esses triângulos, como disse. Vamos colocar aqui então o de maiorzão aqui.
Vamos colocar assim, em que aqui é o x, né? É a altura que nós queremos calcular. E depois, aqui temos 4, tá bom? E depois nós podemos colocar assim, que seria a estaca. A estaca nós temos aqui está 1 e aqui temos o 0,5, que seria a sombra. Praticamente são assim. Agora, para calcular aqui, ou para usar o teorema de triângulo semelhante, é simples. É só apenas pegar, por exemplo, este aqui, dividir por este. Vamos colocar h dividido por 1, vamos igualar. Pegamos este aqui dividido por este aqui. O 4 dividido aqui está por 0,5, tá bom? Logo, h que divide por 1 é igual a h. Então, o 4 que divide por 0,5 é a mesma coisa, é levar o 4 multiplicar por 2, tá bom? Ficamos aí, está por 8 aqui. Logo, a sombra é igual a 8. Não a sombra, a altura, né, do posto aqui, que seria este aqui igual a 8, tá bom? Então, nada de mais aí, nada de mais. Agora, vamos para 36. Agora, para 36, disse assim. Um triângulo possui lados de 1 centímetro e raiz de 2 centímetros de comprimento. É um triângulo retângulo? Essa é a pergunta. Para nós podermos verificar se um triângulo é retângulo, vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Porque se um triângulo retângulo é dessa natureza, consegues ver assim, aqui nós temos hipotenusa, aqui nós temos cateto 1, aqui temos cateto 2. Agora, a hipotenusa ao quadrado deve ser igual a cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Ora, se não verifica essa condição, logo o triângulo não é retângulo, tá bom? Então, vamos aplicar aqui. Nós podemos tomar em consideração como sendo a nossa hipotenusa o maior valor. Agora, raiz de 2 é igual a 1,40 alguma coisa, né? Raiz de 2. Então, vamos levar essa como sendo a nossa hipotenusa, esta aqui, tá bom? Vamos colocar aqui então a raiz de 2 como hipotenusa ao quadrado, deve ser igual à soma desses catetos, que seria 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Raiz de 2 é a mesma coisa cortar, por exemplo, esse com este. Ficamos aqui então com 2. Será igual, 1 ao quadrado é igual a 1 mais 1. Logo, 2 é igual a então a 2, porque 1 mais 1 é igual a 2. Logo, essas medidas é de um triângulo retângulo, né? Vamos colocar aqui então assim, que seria de um triângulo retângulo. A pergunta que vem, é um triângulo retângulo? Agora, não é para você justificar que apenas se for escaleno, que é impossível ter. Não, aqui é para dizer sim ou não, tá bom? Agora, número 37. Aqui fala sobre escalas, né? Diz assim, é uma mapa com escala 1 sobre 20.000. Qual a distância de mapa entre dois pontos que estão a 1 km de distância na realidade? Agora, o que nós queremos saber aqui é sobre escalas, né? Nunca viram sobre escala, será? Agora, para a questão de número 27, nós temos aqui então 37, né? 37. Agora, a escala, na verdade, é só se usar essa fórmula, né? Que seria o tamanho do desenho, né? Que seria o tamanho, né? Posso colocar aqui então o tamanho no desenho sobre o tamanho real. Agora, será igual aqui também a tamanho no desenho sobre o tamanho real. Agora, já temos aqui 1 sobre 20.000. 1 sobre 20.000, tá bom? Ou seja, este 20.000 é o tamanho real, enquanto que esse 1 é o tamanho do desenho. Agora, deve ser igual, o que nós queremos aqui na verdade é que seria o tamanho real, né? O tamanho real. O tamanho real, basicamente, é o que nós queremos, né? Agora, daqui, deste lado, nós temos aqui o tamanho do desenho, que seria a 1 km, né? Então, 1 km, só devemos converter esses 1 km para centímetros, visto que o nosso resultado está em centímetro. Então, quilômetro para centímetro, basicamente, é só apenas multiplicar-lhe por quanto? Vejamos o seguinte. Daqui para metros seria 1000, tá bom?
1000 metros. Então, daqui para centímetro, nós teríamos que multiplicar isso aqui está por 100, né? Vamos multiplicar isso por 100, que seria acrescentar mais 2 zeros, tá bom? Que seria aqui então 100 mil. Vamos colocar aqui então 100 mil. 100 mil. 100 mil. Agora, eu posso cortar? Cortar não. Temos que multiplicar aqui está cruzado, né? Cruzado aqui. Agora, multiplicando o cruzado, essa parte aqui, teríamos o que aqui? Alguma coisa aqui, tá bom? Vamos analisar bem. Até que estou a inverter aqui as coisas, né? 1 quilômetro, que seria a distância real. Vamos substituir esse ponto aqui por 20, não, 10 mil. Não? Aqui, a distância no desenho, o tamanho no desenho, né? Distância no desenho, ok? O tamanho no desenho sobre aqui então 10 mil, não, 100 mil, tá bom? Temos aqui então 100 mil. É isso aí. Agora, 100 mil aqui, 100 mil. Vamos tirar esses 4 zeros que estão aqui. Vamos tirar também os 4 zeros que estão aqui. Então, esse aqui nós podemos passar para este lado. Ficamos aqui então, a distância no desenho será igual a 10. Podemos passar esse aqui para ali, esse 10 para aqui. Tá bom? Ficou 10 que divide por 2. Este aqui me dá 100. Agora, temos aí então 5. A alternativa correta fica B. Agora sim, tá bom? Agora, vamos para 38. Para 38, o que nós temos em 38? Um homem caminha 1 km para o norte e depois 8 km também para o oeste. Qual a distância em linha reta entre o ponto de partida e o ponto final? Ou seja, nós podemos colocar, por exemplo, aqui norte, sul, oeste, oeste, né? E oeste, tá bom? Agora, se o homem está nesse ponto, por exemplo, aqui, ele disse assim, caminha 15 km para norte. Nós podemos colocar aqui 15 km para norte, tá bom? E depois caminha 8 para o oeste. Pode ser este lado. Aqui não importa a posição, ou pode ser este lado, tá bom? Não importa aí. Nós queremos apenas a distância entre o quê? Entre este ponto e esse ponto. Só isso. Qual a distância? Qual a distância em linha reta entre o ponto de partida e o ponto final? Então, nós queremos aqui então o ponto de partida e o ponto final. Logo, essa distância aqui, né? Assim. Agora, para tal, é só para usar triângulo retângulo aqui. Nós temos aqui então 15, aqui temos 8, nós queremos aqui então hipotenusa aqui. H, tá bom? Que seria essa distância aqui. Para tal, vamos aí então colocar o quê? H ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, H será igual à raiz quadrada dessa parte daqui. Então, o 15 ao quadrado é igual a 300, porque o 8 ao quadrado é igual a 64, né? Então, deve saber disso, pelo menos. Não é 300, né? 225 aqui. Ok? 225 mais 64. Agora, vamos somar essa parte aqui. Me daria aqui 289. Então, H é igual a raiz quadrada de 289. Fazendo essa raiz quadrada, dá quanto aqui? Essa raiz quadrada, 289, me dá 17. Ou seja, ele caminhou 17 quilômetros. A alternativa correta é C, né? Agora, para o número 39, diz o seguinte aqui. Um capital de 500 meticais foi aplicado a uma taxa de imposto simples a 20% ao ano. Qual o juro obtido após um ano? Também ensinei sobre juros compostos, por aí vai. Então,
ou juros simples, né, também. O que acontece? Aqui nós temos o capital, que seria o C, é igual a 500, né? 500 meticais aqui, tá bom? E depois nós temos a nossa taxa, que seria I. A taxa I ali é de 20% ao ano. Isso aqui é igual a 20% ali, que será 0,2% ao ano. Agora, nós queremos qual o juro obtido após um ano. Nós queremos aqui, então, nosso tempo aqui é de um ano, tá bom? Ou seja, a nossa taxa aqui está em ano e o juro aqui também está em um ano. Ou seja, o tempo também está em um ano. Logo, essa parte daqui está concorda. Não precisamos converter nada aqui. O que tu tens que verificar é se bem que essas duas partes aqui está concorda, né? Se aqui é ano, aqui também deve ser em ano. Se aqui é ano, aqui é meses. Tu tens que converter uma das coisas aqui para ano ou meses, tá bom? Mas a fórmula é esta aqui. O nosso montante, que será o valor final, será igual a capital vezes o I mais 1 elevado a, então, a 2. Só isso. Não, elevado a T aqui. Elevado a T, não T, não a 2. Ok? Logo, o montante, que seria o valor final, após o ano, será igual a 500 vezes o I, que seria 0,2, que é a nossa taxa, mais 1 elevado aqui, então, a um ano. Este aqui ficamos com 500 vezes 1,2. Será igual a quê? 5 vezes 12 é igual a quanto 5 vezes 2? Não é igual a 60? 5 vezes 12 é igual a 60, né? Ficamos com 60, porque eu eliminei um do zero com essa vírgula aqui, ficou aqui 12. Agora, como aqui é igual a 60, vamos acrescentar esse zero, ficamos com 600, né? Alguma coisa aqui. Qual o juro obtido após o ano? Qual o juro obtido após um ano? Ok. Qual o juro obtido após o ano? Agora, o juro obtido após o ano, é só apenas fazer uma subtração. Por quê? O que acontece? Nós queremos qual o juro, né? Qual o juro obtido após o ano? Aqui não queremos o nosso montante, só para começar. Não queremos o nosso montante, aqui nós queremos o juro. Havia lido mal. Agora, se inicialmente ele investiu, por exemplo, 500 meticais, e após o ano, o nosso montante total foi de, ou seja, o nosso valor total final foi de 600. Então, o nosso juro aqui foi de quanto? É de 100, né? É lógico, é só apenas fazer o juro será igual a montante menos o capital investido. Me daria aqui 600 menos 500. Tu não precisa decorar a fórmula, não. É só para analisar, tá bom? Temos aqui então 100. A alternativa correta fica C, tá bom? Agora, número 40. Um pai, temos aqui o número 40. Um pai tem o dobro da idade de filho. Nós temos aqui então o X, que seria aqui então filha, e depois temos aqui Y, que seria o que? Pai, tá bom? Pai. Agora, a nossa primeira montagem é de o quê? Um pai tem o dobro da idade da filha. Então, para que a idade o pai seja igual à filha, nós queremos que essa coisa seja igual. Se um pai tem o dobro da idade da filha, ou seja, para que essa parte daqui então seja igual, implica que a filha tem que ter aqui então 2, temos que multiplicar aqui por 2, para que seja iguais, tá bom? Quando eu coloco aqui o 2, isso quer dizer que esses dois são iguais, né? Por quê? Se o pai tem o dobro da idade da filha, isso implica o quê? Implica que o pai, para que seja igual à filha, tem que ter a metade dessa idade. Né? Seria a mesma coisa, por exemplo, colocar y que divide por 2, igualar aqui, por exemplo, a x. Né? Não sei se você percebeu isso aí. Agora, essa seria a primeira parte da nossa interpretação. Se a diferença das idades dele é de 25 anos, qual é a idade do filho? A diferença de idade de quê? É de 25. A diferença das idades. Certamente deve ser a idade do pai menos da filha, né? Deve ser igual a 25 anos. Isso é como uma equação simples, né? Como posso dizer, se chama de equações. Agora, a primeira coisa que tu tens que fazer neste tipo de questão será identificar o qual o pai e qual a filha, né? Nessas variáveis. E daí tu podes começar a resolver. Nós queremos qual é a idade do filho, não é? Agora, para tal, vamos levar esse lugar aqui, vamos colocar aqui, né?
no lugar de y, para começarmos a resolver aqui, tá bom? Aqui. Ficamos com 2x menos x é igual a 25. Logo, a diferença dessa parte aqui, ficamos com x é igual a 25. Então, o y será igual a 2 vezes o 25, que me dá aqui, então, 50, né? 50. Ou seja, se aqui nós temos 50, essa parte aqui, então, isso quer dizer que o pai tem 50 anos e a filha tem 25 anos. Nós queremos aqui a idade do filho. Não filho, filho, né? Desculpa quem está o filho. Então, o filho aqui, na verdade, tem 25 anos. Só isso. O pai tem 50 anos. Então, basicamente é isso aí. Então, esse exame aqui foi muito simples. Simples mesmo. Exame deste ano foram muito simples, assim como de ET e PFE foram muitíssimo simples, todos eles. Muito simples mesmo, simples de verdade. Eu não vi nada de questão de interessante aqui, nada. Ok, eu sou Júlio Momati e te vejo nos nossos próximos conteúdos. Inscreva-se no canal e deixa aquele teu comentário. Não se esqueça de fazer isso, tá bom? Até lá.